como torcedora, né? Agora... Quer falar do quê, bebê? Vou falar da ótima, da excelente, da convincente atuação do Atlético Paranaense. 1-0 para cima do Inter, o gol saiu aos 43 do segundo tempo e olha, que era para ter saído bem antes. O time reserva de Odair apresentou algumas novidades para o torcedor colorado. Uma delas, a estreia de Natanael, na lateral esquerda. Ele mesmo, que logo no começo do jogo, achou um bonito passe para Trelli. Driblou o gol. A resposta atleticana veio com um ex-jogador colorado. Marcelo Cirino aproveitou o bom passe de Jonathan e deu uma cavadinha. A bola contou com um desvio milagroso de Lomba para beijar a trave. O Internacional ainda teve mais duas boas oportunidades com o Santiago Trellis, que na primeira pegou mal na bola e na segunda parou no milagre do goleiro Santos. O castigo veio no finalzinho. Vitinho, com espaço, encarou a defesa do Inter e bateu no cantinho, sem chances para Lomba. Atlético 1, Inter 0. Com o gol no apagar das luzes, o Inter perdeu também a oportunidade de encostar nos líderes da tabela do Campeonato Brasileiro. Além disso, manteve o tabu de ainda não vencer fora de casa pela competição nacional. Mas nem tudo é lamentação. E de acordo com o próprio técnico Odair Hellmann, é hora de pegar o que ficou de bom e focar na decisão da próxima quarta-feira. Você tem um grupo de jogadores de 32 jogadores, é para usar, é para colocar em campo, é para oportunizar os meninos a jogarem, como jogou o Heitor, como entrou o Eric, como jogou o Natanael, que está chegando agora. A gente sabe que também incomoda o torcedor, a gente podia estar talvez aí brigando na ponta, né, no primeiro ou segundo lugar do campeonato, se a gente vencesse fora, mas é uma coisa que a gente está trabalhando. Na próxima quarta-feira, contra o Palmeiras, o grupo é principal e o resultado se espera que seja aquele que, pelo menos no Beira-Rio, tenha acontecido, as vitórias. Quero convocar o torcedor, que nem precisaria, porque o torcedor sempre esteve do nosso lado em todos os momentos, e tenho certeza que o Beira-Rio vai estar lotado. E essa simbiose que nós temos com o torcedor dentro da nossa casa, onde nós somos também muito fortes, como os adversários têm sido fortes com a gente no Campeonato Brasileiro fora de casa, nós também temos essa força dentro de casa e essa capacidade de poder fazer o resultado e buscar a classificação. Brasileirão, 10ª rodada, Arena do Grêmio, mas foi o Vasco que fez 1-0 num pênalti do estreante David Braz em Oswaldo Henriques. Iago Pikachu se encarregou da cobrança certeira, que bem verdade poderia ter sido anulada, já que houve invasão dupla na batida. Logo nos primeiros segundos depois do intervalo, os cariocas chegaram a marcar o segundo gol, numa jogada que começou com Rossi na intermediária. Na sequência do lance, Pikachu entregou a Valdívia, que finalmente devolveu a Rossi. Dali, assistência para Pikachu, que costurou toda a defesa gremista e mandou para a rede. Aquele seria o segundo gol do Vasco no jogo, só que Rodolfo Toschi Marques foi chamado pelo VAR. E após rever a disputa de Rossi com o Matheus Henrique na origem da jogada, o árbitro viu falta, anulou o gol, amarelou o atacante vascaíno e atrapalhou o projeto do técnico Vanderlei Luxemburgo. O cara anulou um gol legal, ficou direto. 2-0 muda bastante, né? E aí, além de prejudicar o jogo em si, tirou o Rossi do próximo jogo, que é um jogador importante nosso. Olha só quanto prejuízo dentro de uma atitude equivocada do VAR e do juiz, porque ali o VAR chamou a atenção dele, mas a atitude de anulação ou não é dele. Tá certo? E para piorar mais ainda a situação vascaína, 15 minutos depois veio a reação gremista, com assistência de Luan. PP deixou tudo igual. E para completar a tragédia, no cruzamento de Léo Moura, PP marcou o segundo dele e do Grêmio na partida e definiu a virada, 2-1. O tricolor gaúcho é o 10º colocado do campeonato, 5 posições à frente do Vasco. No Castelão, o Fortaleza de Rogério Ceni levou a melhor sobre o Avaí de Alberto Valentim em tarde inspirada de Wellington Paulista. No rebote de Vladimir, saiu o primeiro do centroavante no jogo. E depois do intervalo, pelo alto entre as pernas do goleiro, Wellington Paulista definiu 2-0. O Fortaleza é o 13º do campeonato e o Avaí segura a lanterna. Na Arena Condá, a Chapecoense só precisou de 26 segundos para fazer 1-0 no Atlético Mineiro, com Everaldo de cabeça, mas sem sair do chão.
Dali em diante, pressão do Galo e no segundo tempo, com a ajuda do vídeo, Marcelo Aparecido de Souza pegou o toque no braço de Douglas e o consequente pênalti a favor da equipe mineira. Ricardo Oliveira assumiu a responsabilidade, mas parou no goleiro Tieto. Os atleticanos não desanimaram e no rebote da cobrança de falta violenta de Otero, Maicon cruzou e Maidana finalmente igualou a parada. Bem depois desse lance em que os jogadores da Chape pediram em vão um pênalti por conta da bola no braço de Leonardo Silva, aos 53 minutos de bola rolando, quando o empate parecia definido, Vinícius ganhou da marcação e garantiu os 3 pontos ao quarto colocado Atlético, 2-1, e a Chape segue na zona do rebaixamento. Já o Cruzeiro, ainda que temporariamente, deixou o Z4 com um empate sem gols e tampouco inspiração diante do Botafogo no Mineirão. Susto mesmo, só em lances isolados. Luiz Fernando, por exemplo, depois de vomitar no gramado, foi substituído por Rodrigo Pimpão e levado a um hospital. Na sequência, choque de Eric com Ariel Cabral. O cruzeirense caiu com o rosto virado para baixo, uma imagem chocante. E após o atendimento, o argentino com o nariz sangrando deu lugar a Fred, mas não saiu daquilo, 0-0. E vaias da torcida ao Cruzeiro, 10 posições abaixo do 6º colocado Botafogo. Olha, se o VAR vai terminar com todas as dúvidas, eu não sei, mas que ele anda se complicando, ele anda. O que fizeram com o Vasco no jogo do Grêmio, meu Deus, o Luxemburgo tem menos prestígio que o Renato Gaúcho, isso é fato. Não é possível. Rodolfo Toschi Marques. Meu Deus. Meu Deus, né? Ele viu na televisão de novo. Vou te fazer uma pergunta. E deu a falta. Impressionante. Vou te fazer uma pergunta. Você já sabe qual que é a pergunta, né? Qual que é? Se fosse contra o Internacional, você ia falar que foi falta do Rossi ou você ia falar que tá suave? Se fosse o Inter e não o Grêmio? Se fosse o Inter, não o Grêmio. Não, um lance muito claro. Na hora eu tava vendo o começo do segundo tempo. O Vasco deitou no primeiro tempo, fez 1-0 com o pênalti. E aí já faria um segundo, nunca mais quer perder esse jogo. Esse lance aí. Se é o Henrique Dourado que tá no lance junto com o Rossi Pato... Que Henrique Dourado? Não, Rodrigo Dourado, você quer dizer? O Henrique Dourado. Quem é Henrique Dourado? O Henrique Dourado. O centroavante, tá na China. Te machucou. Nossa, olha, ele vai falar do Inter, ele já vem cheio de dedos. O Henrique Dourado, esqueci do Henrique Dourado. Não, mas posso falar uma coisa? Esquece que é Grêmio. Não é como é que pode fazer uma coisa dessas? Na minha opinião, mas nunca, e muito menos pra amarelo. Mesmo se fosse contra o Internacional. Contra o Internacional? Mesmo se fosse contra o Internacional, esse lance do Rossi... Esse lance, em qualquer momento, na minha opinião, não é falta, é disputa de bola, de jogo ali, porque é corpo a corpo, né? E aí, no máximo, seria um ombro a ombro. Primeiro que aí, ele tá desse lado, e o jogador do Grêmio faz aqui, ó. Aqui, ó, põe a mão aqui, ó, no outro lado. Põe a mão onde? No lado esquerdo. Meu Deus do céu. É o lance. Tá, dê sua opinião aí, o Cebolinha, né? Não foi nada. O Vasco foi prejudicado. Porque esse gol aconteceu com 20 segundos de segundo tempo. Era comecinho do segundo tempo. E golaço, por sinal, do Pikachu. Golaço do Pikachu. Aí a jogada. Tudo tem que perguntar, tudo passa pelo Renato. Parar com isso aí. Ih, tá com ciúmes, bebê. Ixi, tá com ciúmezinho? Ai... Segue o barco, não foi nada, o Vasco foi prejudicado. Você vê que o jogador do Grêmio já continua Eu te digo jogada, mais, Leirão, te digo mais. Já começa a ver a mão do Vanderlei Luxemburgo. O Vasco melhorou bem. Melhorou, essa parada foi muito boa pro Vasco. E jogando fora de casa. Apesar de eu achar que ainda tem que ter mais uns 3, 4 jogos pra gente analisar pra esses times os times que pararam, né, pra Copa América. Agora, olha que novidade bacana. Novidade aqui na tela da Band. Hoje, a estreia